Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, mais um episódio do PlantaCast, com muita alegria. Hoje eu tenho um professor, uma pessoa que eu tenho ele como alguém da família. Eu chamo ele até inclusive de tio Helder. Helder Menezes, ele é um empresário aqui no ramo de Morrinhos, então ele é proprietário de um dos melhores hotéis aqui da região, não só de Morrinhos. Então ele é um referencial para mim, eu tenho ele como alguém da família realmente, tio. Então, desde que o neto, que era um sobrinho do senhor, estudava comigo, fazia na mesma sala. Então, o carinho foi sempre pelo neto e pela toda a família. O senhor também, sem contar nos filhos excepcionais que o senhor tem. Um forte abraço aí para o Eldinho, para a Thaís e para todos os netos, né? Que os netos já encheram a casa também. Tem muito neto. A tia Neuza, um abraço para a senhora. Quero a senhora sentada aqui nessa mesa também. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Então, e a gente vai começar com um bate-papo aqui bem descontraído. Tio Helder, ele era produtor rural. Então, o momento que eu conheci ele também, ele mexia com a atividade rural. E eu queria a gente começar um pouquinho, tio, com essa dificuldade que todo produtor, eu enfrento, é meu dia a dia, enfrento todos os dias. E acredito que o senhor também enfrentou, né? O senhor transicionou do meio rural para uma atividade empresarial urbana, 100% urbana no ramo turístico, de hotelaria no caso, né? Nem turístico mas de hotelaria sim. E como que foi a jornada no campo? O senhor começou essa jornada, o senhor tinha quantos anos? Foi passado de pai para filho ou como que foi? Oi, Júnior, boa tarde. Primeiramente, não tem nada de professor, porque isso aqui a gente vem aprendendo, é o tempo que ensina e eu falo assim, além da nossa experiência, né? Eu acho que a gente crê num Deus que orienta a gente em todas as coisas que a gente faz, né? Então, eu tenho esse princípio, né? A gente como cristão, a gente crê muito que tudo tem a direção de Deus. E tanto as coisas ruins como as coisas boas têm a direção de Deus. Porque às vezes tem gente que acha que Deus só dá o bom, né? Mas tem as coisas... É permissiva, ele tem uma vontade permissiva na nossa vida, né? E o processo faz parte. Fala que Deus não dá uma carga a mais do que aquela que a gente pode E o processo suportar. faz parte da nossa caminhada, né? Então isso aí pule a gente, né? As dificuldades, a gente aprende, principalmente na agricultura. Eu vim para cá em 83. Você é paulista, né? Eu sou paulista, eu fazia veterinária na Federal de Uberlândia. E meu pai tinha essa propriedade aqui. Com 2 anos de faculdade, eu falei, pensa aí comigo, eu já estava casado, eu tinha o primeiro filho. Eu falei, eu acho que eu tenho que ir embora trabalhar e sentia nessa obrigação de vir embora para a fazenda para trabalhar. Eu tentei trancar minha matrícula, na época o pessoal da faculdade indeferiu o meu processo. Eu peguei minhas coisas, a minha mudança cabia na caminhonete, né? Era no meu quarto. Largou a faculdade? Larguei a faculdade e vim trabalhar. Não arrependo, né? Lógico que se você tem uma formatura, é muito bom, mas assim, foi uma vida sofrida, trabalhei muito. A gente valoriza muitas coisas com isso, né? Mas foi um processo muito bom que a gente tem com uma lembrança boa, sabe? Apesar de todas as dificuldades, hoje a gente relembra isso aí tudo com uma perspectiva de coisa boa que passou na vida da gente. Não tem nada que reclamar, falar, Deus é tão bom comigo, Júnior, que às vezes as coisas ruins a gente esquece, os momentos ruins, às vezes a gente encontra a pessoa comenta as coisas com a gente e fala, rapaz, nem lembro desse episódio na minha vida, sabe? Então foi um tempo muito bom. Fiquei mais ou menos uns 27 anos na agricultura, até que surgiu a oportunidade da gente... O senhor fazia veterinária, mas quando o senhor veio para cá, chegou a mexer com animais? Fazia o básico, não, era mochar vaca. Mochar vaca, mas a atividade do senhor, do pai, era só agricultura ou pecuária também? Não, eu vim para cá, as terras eram arrendadas, não tinha ninguém tocava. Então eu comecei com pecuária e depois de determinado tempo eu fui aprendendo agricultura. Eu era estudante, eu era cru. Então eu aprendi com a prática e um funcionário do meu pai que morava aqui há muitos anos, ele que foi me ensinando a trabalhar, como é que era, né? Então a prática foi me fazendo, apanhando e aprendendo e fiquei esses 27 anos na agricultura, né? Então, mas foi um tempo muito bom. Naquele tempo existia uma facilidade ainda da gente trabalhar e poder comprar esse pedaço de chão. O que hoje é muito difícil da realidade agrícola. O cara chegar como arrendatário, trabalhar, formar os filhos e ainda sobrar dinheiro às vezes para fazer um patrimônio.
na cidade, um patrimônio rural, porque a inflação do território rural aumentou bastante. Então, se a gente for fazer a conta, o que se paga hoje num pedaço de terra, e às vezes o que ela te proporciona no payback, a gente vai levar um tempo muito maior do que o esperado para ter o payback de volta do valor do seu investimento ali, né? Júnior, eu acho que hoje, com o tempo o pequeno agricultor vai desaparecer, o pequeno produtor vai desaparecer, porque os filhos não vão querer, é uma vida sacrificada, pequena agricultura é uma vida sacrificada. Ou ele vai ter muita sorte, ter sucesso no empreendimento dele e conseguir sair, comprar terras ou qualquer outra coisa do ramo dele, porque é muito difícil você sair. Hoje o pequeno, ele trabalha o que não tem condição, você tem que pagar uma colhedeira, você tem que pagar um caminhão para fazer teu frete, armazenagem, é muito difícil, sabe? Então eu não sei. Para negociar volume é difícil. É difícil. Na compra é difícil, né? Então eu fico vendo assim, da época que eu parei... Para terceirizar. Isso. O cara, não, a colhedeira. Não, mas é para colher um taiãozinho. Não, que pequeno produtor hoje consegue comprar um trator novo? É difícil. É muito difícil. O cara vai enterrar no banco, aí vai ficar o resto da vida pagando esse trator. Então eu acredito assim que o pequeno produtor, ele com o tempo ele vai acabar. Eu vejo assim, da época que eu parei com a agricultura, que foi em 2008 para cá, muita gente que é pequeno já não quer, o filho não quer mais, o pai já envelheceu, então ou eles arrendam, ou ele já vai vendeu vender e vai investir na formatura do filho, que tem uma outra profissão, você entendeu? E lá atrás, o que era facilidade? O que o senhor achava que era facilidade? O senhor me fala que o senhor tocava terra arrendada, e depois o pai comprou. Não, a gente tinha uma propriedade nossa e eu arrendava outras áreas. Outras áreas. Isso. E aí, então, o senhor fez essa expansão que também o senhor plantou arrendado também. Plantei arrendado. Plantou arrendado. E qual foi a maior dificuldade que o senhor enxergou no plantar o arrendado em questão de logística? Mão de obra, o senhor foi um cara feliz, né? Foi. Porque em questão de mão de obra, eu acredito que o senhor teve pessoas boas ao seu lado. Tive. Inclusive... Uma pessoa que prestou serviço para o senhor há muitos anos, ele presta serviço esporadicamente para mim, que é o Fernando. Quero até agradecer o serviço dele. É um cara de excelência, então um cara de confiança. O Fernando e a Marli hoje são da família, eu falo que é família nossa, né? Então eu tive muita sorte assim, porque eu tive poucos funcionários na vida. São funcionários de 14 anos, 19 anos, então... Trabalhei com muito boia fria, na época que era muito boia fria, a gente estava comentando isso agora há pouco. Na época que eu plantava tomate era com boia fria, na época da colheita era boia fria. Quando eu vendia a fazenda estava entrando a colheita mecanizada, né? Então hoje facilitou muito, hoje facilitou demais. Mas eu sempre tive facilidade, sabe? Eu sempre tive bons amigos, sempre fui bem relacionado. E não sei, eu acho que sempre o pessoal gostou de trabalhar comigo. Viu? E como que foi? As culturas que o senhor plantava era soja, basicamente o que é plantado hoje? Soja, tomate, e eu sei que o senhor teve uma experiência com a melancia, assim como eu plantei também. Ruim. Foi até uma época que o senhor falou assim, Ei, Júnior, você plantou melancia? Comprei umas melancias suas na carreta ali. Aí eu falei, tio, eu plantei e tal. Aí você, tive uma experiência muito ruim. Como foi essa experiência sua? Hoje, nessa época, eu sempre via assim, né? Eu observava assim que chegava na época de finados, a cidade lá perto do cemitério, tinha muita gente vendendo melancia, e outras cidades também, né? E daí eu falei assim, pô, vou plantar melancia para vender no final do ano, né? Lá para sair lá para a época de finados, né? Finados e pegar ali até... e plantei essa melancia, plantei 21 hectares de melancia, e daí começou a chover muito. E essa melancia começou a rachar na lavoura sozinha lá, porque ela vai crescendo demais, muita água, né? E chegou na época da colheita, eu não conseguia vender, porque os ceasas, de todos os ceasas que eu tive a oportunidade de ligar, ninguém queria. Estava todo abarrotado. Estava todo mundo até a tampa. Porque não vendia, e eu consegui vender um pouquinho para um ceasa, acho que de Goiânia, uma viagem, um caminhão trucado. E coloquei um pouquinho de melancia na pousada do Rio Quente, mas que isso é perto de 21 hectares, isso é uma quantidade ínfima, né? Daí o que eu fiz? Eu fiquei tão contrariado na época, eu fui viajar, fui para Barretos, visitar a família, e falei para o Fernando, Fernando, você vai lá na cidade e anuncia lá, quem quiser melancia aqui pode vir buscar.
como a fazenda é muito pertinho da cidade, ela ainda é perto da cidade, né? Daí diz ele que foi gente com carrinho de pedreiro, foi com carroça, foi com Kombi, caminhonete, tudo quanto é carro, foi lá buscar melancia, limparam o pivô de melancia, né? Então, não ganhei dinheiro não, mas fiz muita gente feliz. Você que chupou uma melancia lá do Muzambinho, ó, você tem que agradecer o tio Helder, hein? Foi opção dele. Foi de graça, viu? E ainda, mesmo assim, quando a gente dá, eu lembro do Fernando me contar uma história que ele foi repassar, foi gradear a terra lá, e ainda encontrou um entulho. Às vezes o cara foi com a carreta cheia, e aí para caber mais melancia, jogou o lixo lá, deixou o lixo. Jogou entulho dentro do pivô e levou melancia. Daí, é difícil essa questão. Quando a gente foi trabalhar para fazer um outro plantio, chegou lá, tinha um monte de entulho. Tinha um monte de entulho, né? Com tijolo, o resto de construção. Não é fácil, não é fácil. Então, nem sempre aquilo que a gente planta é aquilo que a gente colhe, né? E no tomate, o senhor também teve algumas experiências que não foram tão boas assim. Colhi muito tomate, eu plantei muito tomate, tive boas colheitas, né? Mas buscou lucros? Lucros, fui muito bem. Mas teve uma ocasião com 2 pivôs que eu plantei tomate e eu fui infeliz. Deu uma enfermidade, uma doença lá no tomate e eu segui, segundo orientações de agrônomos, amigos meus, né? E a gente seguiu o cultivo até o final da colheita e não foi aquilo que a gente estava esperando. Então, como a agricultura do tomate, a cultura do tomate é muito uma cultura cara, me deixou um prejuízo muito grande. Então, com esse prejuízo aí, e juntou mais um prejuízo aí da ferrugem da soja quando veio aqui para o Brasil, que apareceu essa doença, né? Então isso aí começou assim, eu repensar a agricultura. Porque a gente passou agora por uma fase de agricultura muito boa. Então agora esse ano já está com os preços tão ruins. Então eu falo assim... É cíclico, né? É cíclico. A agricultura não é só lá em cima. A agricultura teve os altos e baixos a vida inteira. 27 anos que eu toquei lavoura. Ciclos. É a mesma coisa, não mudou nada. É um ano bom, outro ruim, varia. Mas assim, tem um ano que você vai ser feliz, outro você não vai ficar... Não vai acertar tanto, vai custear só, fazer para custo. Por isso que a gente tem que diversificar bastante a agricultura, né? Não jogar tudo... Não colocar, meu pai sempre falava... Uma safra só, né? Não coloca todos os teus ovos num jacazinho só, num balainho. Diversifica, carrega um... Então você diversifica a tua produção, né? Para você acertar, ganha num, perde no outro, né? Para você ter uma média ali. E foi quando começou a surgir a ideia da gente vender a propriedade e mudar de ramo. Se eu fosse buscar essa experiência do senhor com tomate, são série de fatores que eu aprendo muito com a agricultura, tio. Então, assim, quando eu vejo natureza, eu acredito que assim, o Criador está nos ensinando com a criação. Então, quando eu paro um pouco para olhar aqui, tem um ensinamento na vida. E às vezes a gente vê muito hoje falando de semeaduras, de qualidade de semente. Até o que você faz é uma semente que você está lançando. Isso. Se você semeia alguma coisa na vida de alguém, é uma semeadura que você está fazendo. É bíblico, né? Então, isso. Mas a gente vê também que só a semeadura não é o suficiente. A qualidade do solo vai mandar muito nisso aí. Isso. Então a qualidade que está sendo semeada a semente conta, vamos falar 80% também. Isso. Não adianta ter semente boa, solo ruim, não vai para frente, a gente entende isso. E do tomate, o senhor me falou assim que às vezes poderia ter surgido o problema, porque aquele tomate já veio doente. Isso. Às vezes veio com a imunidade baixa, já veio... E a gente sabe que, assim como empresa, se a gente não tiver um olho clínico muito, a gente não aflora a doença no início. Isso. E ela só vai sobressair, a gente vai identificar ela no final da safra, que é no resultado. Exatamente. Então às vezes a gente brinca muito aqui, a gente quando planta abóbora, a gente fala, cara, virose não vai manifestar quando ela está com duas folhinhas. A virose manifesta a hora que ela está jogando um fruto. A mosca branca no feijão é isso aí. Então assim, são coisas, são estágios que se a gente levar por uma vida empresarial, tem problemas que a gente não, se a gente demorar muito diagnosticar ou fazer o preventivo ou não ter esse cuidado do início, a gente só vai saber lá no final. E lá no final já pôs todo o recurso, já fez tudo que tinha que fazer e a única coisa que vai restar é amargar o prejuízo. Isso.
Então no tomate aconteceu isso com o senhor, né? Aconteceu. Nessa época, como a gente é do ramo e tinha muitos amigos agrônomos, o que a gente fez? Eu procurei agrônomos de várias empresas, não da empresa que eu estava plantando, mas de outras empresas. O que a gente faz com esse tomate? Está tendo um tombamento de caule aqui, estou perdendo, está raleando. Daí todo mundo falou assim, não, vamos deixar ele, vamos continuar a cultura, lá na frente ele mais ralo, provavelmente ele vai produzir mais, mas não foi o que aconteceu, né? Então eu acho que eu deveria ter, isso depois num dia de campo, depois assim de acredito que uns 4 anos eu encontrei uma pessoa, não vou citar nome, essa pessoa me falou que as mudas vieram doentes do viveiro. Então eu não posso afirmar, porque às vezes... Não tem como eu afirmar, né? Mas tem uma suspeita. Tem a suspeita, mas também não, já esqueceu, já passou. Eu acho que Deus direcionou para outras coisas e eu estou satisfeito, estou feliz do jeito que eu estou. E a gente olhando então para o lado empresarial, se a gente fosse falar, então acho que a precocidade e o conhecimento de um problema antes de aflorar, o problema nunca acontece da noite para o dia às vezes. Não. Então tem problemas crônicos, né? E tem uma tomada de decisão que às vezes a gente pode amenizar, reverter o prejuízo em lucro. Isso. Ou a gente pode simplesmente amargar o prejuízo. Falar, cara, eu vou pagar para ver e estou disposto a ter esse prejuízo. E a gente sabe que o senhor poderia ter tomado outras decisões. O senhor optou. Depois disso eu fiquei... Depois que tudo passa, a gente clareia a ideia, né? Porque você vai até o final do ciclo pensando, não, vai dar lucro. Chegou na colheita, torcendo para dar lucro. A agricultura é um ponto de fé, né? Chegou, aí é fé. O agricultor é o cara que mais tem fé no mundo, é o agricultor. O agricultor jogou a semente no chão. É o que nós estávamos falando. Ele fez preparou o solo, jogou a semente no chão, fez os tratos culturais, fez tudo direitinho, o resto é Deus. Entendeu? É a fé. É vento, é chuva. Ele está jogando ali 5, 10 milhões no chão, sem ver. Sem ver. É fungo, é bactéria. É preço de mercado para vender, preço de mercado para comprar, sabe? É muito difícil, é muitas variáveis que você não tem como, não é palpável. E incontrolável. Incontrolável. Não tem como a gente falar assim, hoje vai dar sol e amanhã vai dar chuva. Não tem jeito. Eu fico vendo assim, na pandemia agora, daí eles falam assim que o agro não parou, o agro não vai parar. O agricultor não pode parar. Ele não tem opção, né? Não tem opção. Ele vai tocar, ele não vai parar para o cara tem uma fazenda, vai parar, perde o ano. E não tem jeito. Então, os compromissos estão a surgir, né? Então o agro é um negócio muito forte e sempre segurou toda a economia, ruim ou boa ou ruim, foi o agro que segurou, entendeu? Tudo com o plano de governo, é o agro que sustenta tudo. E se a gente pensar nesse ramo também, a gente vê... Porque também a economia de Morrinhos não sofre grandes abalos, né? Porque é uma economia voltada para o meio agro. Eu agora, como hoteleiro, eu hospedo muito o pessoal do agronegócio. Então eu falo muito assim, a pessoa vem de fora, amigo meu, fala, e Morrinhos, como é que tá? Fala, você dá uma volta, quem conhece Morrinhos, e como vem muito representante comercial, você conversa, fala... O cara que anda viajando, ele chega numa cidade que não tem uma agricultura forte, ou uma pecuária forte, ou uma indústria forte, a cidade sentiu demais. Então Morrinhos não, Morrinhos é diversificado. Morrinhos a gente tem a cana, tem o leite, tem a produção de semente, tem a agricultura, tem o tomate forte, as indústrias de tomate. Então a gente tem, o comércio é muito forte de Morrinhos, então a gente não sentiu mesmo que tanto. Seja agroindustrial, né? Isso, então Morrinhos não sentiu tanto igual as outras cidades aí, que você pega algumas cidades aí que não tinha o que fazer, entendeu? Que às vezes era só ramo turístico. Turístico. Não, vamos pegar Caldas Novas, que é vizinho. Ou então você pega o litoral do Brasil aí, que é turístico, Pirinópolis, que o cara depende do turismo, entendeu? Então, eu fui esses dias, eu estava no Nordeste conversando com um senhor, e ele falou assim, eu falei, ele é do Sul, ele é de Caxias do Sul, e ele mexe com sorvete há 40 anos. E ele montou em João Pessoa, montou a sorveteria, e eu já, há alguns anos que a gente vai em João Pessoa, e eu já tinha visto ele lá, e eu puxei conversa, é um senhor já numa certa idade. Eu falei, como é que o senhor veio para cá? E o nome dele é italiano, né? Ele falou assim, não, eu falei, de onde veio o italiano do senhor? Ele falou, veio de Caxias do Sul, eu 40 anos que eu mexo com sorvete e resolvi vender sorvete num clima quente, porque lá no sul, vender sorvete, Caxias do Sul não deve ser bom, né? E ele foi para lá. E eu comecei a especular a respeito da pandemia, como é que foi, né?
Então lá aquele pessoal sentiu, aquele pessoal do litoral, que vive do turismo. Aquilo vive essencialmente do turismo. Que as pousadas e hotel fechar ali nas praias ali, acabou. A gente teve aqui também, eu acho que pousada fechou um tempo, Novas. os colaboradores. Isso. Teve então o pessoal mandou até embora. Isso, muita demissão. Demissão demais, então isso até refletiu, mas a gente não sentiu, né? A economia da cidade em si não se abalou com aquele quadro ainda, porque teve outras atividades que sustentam a atividade agroindustrial, né? E nessa decisão de tomada, teve muita gente que teve que fazer transições. A vida do senhor foi marcada por transições. Foi uma transição muito... Transições que deram certo, graças a Deus. Isso. E transições que às vezes o senhor não optou pela transição e também amargou o prejuízo, como foi no caso dessa lavoura. Tomate com milho, que eu poderia ter plantado milho, dessecado esse tomate e plantado milho. Milho. Aproveitava o adubo. A adubação que estava na linha, né? Aproveitava a adubação, aproveitava o trabalho. Isso. E iria gastar o quê? Iria amargar então a muda do tomate. Mas às vezes ainda sairia na frente também. Não seria tão caro quanto uma lavoura de tomate. O mais difícil do que colher pouco ou às vezes não colher uma cultura diferente é não colher, né? É deixar de colher. Então assim, você bancar toda a estrutura, toda a safra e no final não ter colheita. E a gente parece que sabe isso, né? Quando você fez tudo que podia ser feito e no final não deu certo, parece que a gente sente ainda, né? Sente muito, viu, gente? É uma frustração. Porque você fala, lá atrás eu poderia ter mudado, entendeu? Mas assim, é uma decisão que não foi tomada. Então quando você tira opinião com pessoas que são da área, são técnicos, são engenheiros agrônomos, né? Não, vamos continuar que vai dar certo e tal. Depois que a galinha tá morta lá... Não, e assim, a hora da colheita, quando não dá certo, parece que ninguém tá com a gente, né? Não, só a gente que tá ali olhando. Aquela hora ali é você e Deus. Você e Deus e a sua mente ali, né? O que deu errado. Você olha assim, parece que a plantadeira, a colhedeira tá demorando. Tá demorando a encher, não enche, o grão tá pouco. Né? O grão então, as caixas de tomate... Tá longe, na época era a pilha de caixas, né? Na época não era mecanizado. Então você começa a ver que a pilha das caixas no carreador do caminhão tá distante. Então... Você fica feliz, é lógico, você fica feliz quando você chega lá que uma caixa está do lado da outra, uma pilha de caixa. Quando você chega lá que já está mais distante... Você já e o custo operacional, infelizmente, é o mesmo, né? Coisa, não vai mudar nada. A mão de obra é a mesma, então... Eu ficaria muito mais feliz de estar pagando muito mais caixa para os boia fria do que pagar menos. Pagar menos né? caixa, pagar né? muito do que pagar menos, né? E aí veio a parte da transição que acertou, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus essa transição foi do tudo ou nada, né? Isso. E aí você largou a fazenda, tomou decisão, família abraçou no primeiro momento? Não, foi um processo que eu comecei assim, um meu irmão que era médico aqui, ele falou, o representante comercial, o representante de laboratório vem aqui e não tem lugar para ele dormir aqui, tá tudo ocupado, às vezes tem que pousar em motel. E depois um outro amigo que presta serviço para seguradora, falava, o carro estragou aí na BR. Daí eu tenho que levar ele para Caldas Novas, porque não tem lugar para dormir aqui, né? Isso foi assim, me alertando para determinada, o que eu vou fazer? Uma demanda. Uma demanda, porque a fazenda, eu falo assim, aquilo que foi sendo gerado no meu coração, aquele desejo de vender a propriedade e mudar de ramo, esse mesmo desejo teria que ser gerado no coração da minha esposa, dos meus filhos, né? Porque eu não vou fazer negócio, eu vou fazer isso aqui e deixar todo mundo contrariado. Então começamos a orar, oramos bastante e a gente ficou esperando a determinadas coisas acontecerem. Na época a gente colocou a propriedade à venda, eu estipulei um preço a mais do que o mercado valia, eu consegui vender. Acima do preço de mercado? Acima do preço de mercado. Eu tinha essa área onde é o hotel. É uma área que eu tinha deixado para vender, não é essa área toda, mas eram 2 lotes só apenas. Para quem não conhece, fala um pouquinho como que eu chego no seu hotel. O cara que não é de Morrinhos vai chegar em Morrinhos. O hotel é fácil de você chegar. O hotel você procurar onde que é o Lago Municipal em Morrinhos, o hotel está de frente ao Lago Municipal de Morrinhos. Ele chama Hotel Beira Lago. Hotel Beira Lago. Olha, você que é de Morrinhos, nunca foi lá jantar, a gente tem um restaurante que funciona lá também.
Então tem uma segunda a sábado. estrutura, atendimento de excelência. Então gosto muito de frequentar esse ambiente com a minha família, porque é um ambiente de excelência. Atendimento, comida de qualidade. Prezado por então, isso. E é um ambiente agradável para a gente estar. Isso. Desculpa aí ter cortado o senhor, não, mas a gente precisava fazer a propagandinha aqui no comercial. Tá certo. E daí essa área que eu tinha lá, que antigamente era para eu construir minha casa. Falei, vou fazer uma casa de frente ao Lago Municipal aqui. E esse lote ficou para vender, esses 2 lotes ficaram para vender lá 2 anos. Não, 1 ano. Em 1 ano eu não tive uma proposta com a placa lá. A placa arrancava, eu falei, Fernando, vai lá, finca aquela placa lá direito para ninguém arrancar, sabe? Arrancar, a placa sumia lá, eu mandava para outra placa lá. Quer dizer, daí você começa a pensar direção do Senhor, em tudo isso aí. Deus, quando quer as coisas e direciona... Parece que ninguém enxergava, né? Ninguém enxergava. Daí eu fui o primeiro a construir. Quando eu comecei a construir, é um lugar mais úmido, eu tive que bater estaca, gastei muito com a fundação. Fiz um estudo de solo, mas tive que bater estaca, bati mais de 200 estacas de 8 metros lá, você imagina quanto que é isso para dentro do chão. E o custo, né? Um custo muito caro, né? E assim, ninguém acreditava. Falando, pô, você vai construir lá no brejo, só assim para mim, você vai construir lá no brejo? Eu falei, eu quero construir lá no brejo, lá naquele lugar que eu tô. E assim, quando a gente mentaliza as coisas, Júnior, as pessoas falam assim, quem que é o arquiteto de vocês no hotel? Eu falo, Deus. Porque Deus que orientou tudo, os quadros que a gente ia pôr, a cor da parede, detalhe, posição tudo, de quartos. Tudo. A hora que eu imaginava, eu tinha tudo, o hotel eu tinha ele na cabeça, Uau. o jeito que ele ia ser. Deus foi um Deus completo, te entregou o projeto pronto. Pronto na minha cabeça. Eu chamei o arquiteto, o primeiro arquiteto que eu chamei, muito bom, de Goiânia, professor da faculdade lá, da Católica, professor da Católica. Ele me apresentou um projeto fantástico, o projeto dele. Só que eu falei, meu recurso não dá para fazer isso aí. Eu para fazer isso aí eu quebro. Gostou? Gostei demais, fantástico. Né? Ele me trouxe um negócio, papel vegetal, bonito. Mas dou conta de tocar? Só que eu falei, eu não dou conta de fazer, muito concreto, muita viga, muito, sabe? Eu falei, não, eu quero assim, assim, assim. E falei para ele. E daí ele mudou toda a parte de... Eu acho que ele ficou muito chateado, né? Porque o cara é arquiteto. Não, e visualizou algo, né? Ele vem, bota um troço assim, que é um sonho dele, botar um negócio dele aqui, eu vou lá e mudo tudo, né? Então eu acho que ele ficou meio... Mas foi bom, ficou satisfeito. A gente é amigo, muito amigo. E daí começamos a construir. Daí, como é que é a minha experiência com hotelaria? Porque eu falo assim, hotelaria eu conhecia do balcão para fora. Eu não conhecia do balcão para dentro. E daí na época eu falei assim... Amor, nós vamos fazer o hotel, nós vamos fazer uma inauguração do hotel, tranquila, meio de semana, pouquinha gente, e a gente vai ser desse jeito nossa inauguração. Daí Deus falou assim, não senhor, mandou o empresário da banda Nashville vir aqui, porque ele ia gravar um DVD lá no estádio, com a Som Livre, aquele povo, tudo de São Paulo, e daí esse empresário vinha toda semana aqui no hotel, e aí, dia tal nós estamos aí. E daí juntou Eldinha, Alana, Thaís, Dentes, todo mundo abrindo colchão, arrumando cama, colocando as coisas nos quartos, sabe? Porque a gente tinha que o prazo, um cronograma ali para cumprir, né? E inauguramos dia 10/10/2010, foi o primeiro café da manhã. Mas só faltavam quadro na parede, algumas coisas ainda estavam faltando. 10/10/2010. Então foi a nota 10 é até na data, né? Você vê, né? Inauguramos, foi benção, graças a Deus, foi muito bom. E assim, é uma constante evolução e um aprendizado. Eu falo assim, a gente devia, nesses 13 anos que vai fazer o hotel, a gente devia estar escrevendo um livro. Porque são histórias que passam ali, de pessoas que passam, sabe? Então você conversa com um, com o outro, eu não sei te falar assim, é um negócio assim, eu falo assim, às vezes você chega lá e você olha a ocupação de dia, tá tanto de ocupação, chega de noite que tá cheio. Você fala, mas o que é que aconteceu? Rapaz, é um carro que estraga ali, eu não sei, tanto fatores... Fatores que contribuem, né? Contribuem e que chega a gente no hotel, eu falo, gente, mas... E você faz a gente fica muito em cima, eu e minha esposa... A Neuza, a gente fica muito em cima do atendimento, de limpeza, eu falo assim, é uma engrenagem, é isso aqui, ó, uma engrenagem
Que ela tem que funcionar, Ela um tem que ecossistema, funcionar. né? Um ecossistema. Se completo. quebrar um dente, estragou. Não adianta o recepcionista ser maravilhoso. Daí o cara chega no quarto, tá tudo limpinho, mas ele chegou lá, achou um fio de cabelo em cima da cama. Entendeu? É. Acabou. Ou então Ele já tá pensa, já tá usado. Tá usado. Ou então no banheiro, um fio de cabelo. Certo. Então ele chega lá na recepção, no restaurante para jantar de noite, ele é mal atendido. Ou então a comida não tá boa, você entendeu? Ou então tem barulho. Tem barulho. Então são N fatores. Então você tem que proporcionar ao teu cliente, teu hóspede, que ele tá ali, ele tem que sentir na casa dele. É cheiro gostoso. O cara entrou, tem que sentir um cheiro gostoso. Ele deitou na cama, ele tem que ter uma roupa macia. E a gente, assim, ele vai tomar banho, tem que ter uma ducha boa. Eu particularmente boa. viajo muito. Então sim, eu até compartilhei com o senhor. Foi um conselho de um amigo. Ele falou, cara, você tá viajando muito. Então a partir do momento que você viaja muito, você tem que pelo menos ter a qualidade do descanso. Isso. E você tem que Quando fazer. você parar, você tem que ter a qualidade do descanso, porque não adianta, você vai viajar longe, já está fora da família, já está sacrificando diversas áreas da sua vida. Se você não privar pelo menos um conforto para melhorar a qualidade e a longevidade da sua vida, vai dar ruim. Então a importância de escolher um hotel bom também, quando você está a caminho, quando você está descansando, quando você está com um horário ali de trabalho também, é fundamental a gente ter pelo menos o quê? Uma qualidade de descanso. Então até eu falo que eu olho 3 fatores, que é o quê? É ar-condicionado, cama boa e chuveiro bom. Isso. Tendo esses 3 aí, o cara tá completo. O resto são fatores que vão agregar num conforto maior. Eu particularmente quase não assisto televisão, então assim, não preciso nem ter a televisão. Porém, logicamente, quando você tem um frigobar ou você tem, às vezes, um bar 24 horas que funciona, que você consegue pegar uma água gelada, alguma coisa, te dá um conforto melhor também, te agrega. Mas tendo essas 3 qualidades, eu acredito que vai muito. E o seu vai muito além dessas 3 qualidades. Eu acho que a hotelaria do senhor oferece, sim, um serviço 5 estrelas aqui para Morrinhos e região. A gente consegue, então, a gente vai muito, às vezes, em Caldas Novas, que eu falo que às vezes tem lá uma qualidade em parque aquático. Mas de hotelaria igual o hotel do senhor, eu acredito que são pouquíssimas instalações, até mesmo dos resorts. Se uma pessoa ficar no resort lá e ficar no hotel do senhor ali, ele vai conseguir ver a diferença. Primeiro, a instalação nova. Manutenção diária. E assim, o senhor tem um cuidado da qualidade, né? Então, assim, sempre manter aquela qualidade. Ontem eu tive o prazer de apresentar o hotel para uma pessoa e daí eu subi com ele para mostrar alguns quartos, né? Os que eu fiz na época, e agora tem mais alguns quartos que são mais recentes, né? E ele falou para mim assim, rapaz, eu viajo demais e é difícil você chegar num hotel que você tem um quarto tão arrumadinho, tão bem arrumado e bem conservado igual. Então a gente faz isso aí. Por quê? Porque a gente viaja. É um cuidado com o patrimônio também, né? Você tem que ter cuidado. Se você não zelar, daqui um ano, se você não for cuidando, um ano passou, no outro já fica mais difícil você cuidar. Então vai só ficando difícil. Se você deixar, acaba, entendeu? Um ponto de dificuldade, tio, desculpa, tem interrompido o senhor. Um ponto de dificuldade que o senhor enfrentou na hotelaria, que o senhor conseguiu vencer. Como que o senhor conseguiu vencer esse ponto? E qual ferramenta foi útil para vencer uma dificuldade que o senhor encontrou? Teve uma ocasião na hotelaria que o senhor passou por ela e falou, rapaz, esse foi um ponto de dificuldade na minha vida. Que eu venci, seja ela de estrutura, de infraestrutura, às vezes de recurso de investimento, porque às vezes o senhor começou um projeto e estava faltando então o custo de investimento. O senhor teve dificuldade em pegar em banco, às vezes não liberava, o senhor não queria, ou uma opção sua, falar, não quero enfrentar um financiamento, eu quero fazer com o que isso aqui dá. Então teve algum ponto de dificuldade nesse sentido? Júnior, eu falo assim, a gente foi muito abençoado, viu? Porque eu peguei alguns financiamentos, quitei, não tive dificuldade de pegar. A parte de funcionário, a gente por ter essa proximidade com o Rio Quente, a gente tinha uma certa facilidade de a gente conseguir funcionários, né? É lógico que às vezes quando você coloca um currículo aí no Cine, aparece gente que trabalhou na 10, trabalhou na usina, que não tem a experiência com a hotelaria, né? Mas já formamos muita gente que não tinha prática nenhuma com hotelaria, só que hoje a gente está optando mais por pegar pessoas que já têm uma certa experiência do que ficar ensinando, né?
Porque então você começa a ensinar, E eu vejo que sim, as pessoas que estão com o senhor literalmente viram da família, né? Fica. Tem um exemplo daquela que mudou para fora, já casou? A Tânia. A Tânia. Então o senhor tem contato com ela, com as crianças, com os filhos. Ela vem aqui, visita o senhor. Isso, a Tânia, ela fez parte de um projeto social nosso. A Eliane trabalha com a gente lá no hotel, a irmã dela, é o meu braço direito, né? E então a gente não vira uma família. Eu falo assim, eu não sei, eu nunca tive empresa tão grande, mas eu fico pensando, na empresa pequena, não tem como você não deixar de participar da vida do funcionário. É um ambiente familiar, porque né? É um ambiente, o cara chega, reclama, tem uma queixa, de uma dificuldade na casa dele, então você não deixa de estar ali. Não tem como aconselhando. Não, empresa grande não, empresa grande é muito difícil você ter esse contato com cada funcionário teu. Pode ter um ou outro, mas assim, uma empresa pequena, hoje a gente tem 17 funcionários. Então, você não tem como você não tá interferir ou às vezes está orientando determinadas ações ou direção para algum funcionário, né? O senhor também o senhor gosta muito dessa área de social, né? Gosto. Do trabalho social. A gente vê que o senhor serve de coração. Que é algo que o senhor faz. Muitas das pessoas eu acho que nem não sabem o trabalho que o senhor propôs. O senhor teve um trabalho muitos anos com meninas, né? Isso. Com crianças, mulheres, do sexo feminino. Crianças do sexo feminino de 7 a 18 anos. A gente teve um projeto por 20 anos, chamava Casa Vida Criança, onde a gente abrigava essas meninas. Quem que são essas meninas? São crianças que tinham abuso sexual, risco de prostituição, maus tratos da família, né? Então o Conselho Tutelar identificava essas crianças e passava para o juiz e o juiz encaminhava para a gente. Então a gente passava a ter a tutela dessas crianças. Então ela morava na casa e daí dentro da casa era tudo por conta da gente, né? Alimentação, médico, escola, tudo. Translados, levar para a escola. 20 anos fazendo. 20 anos, de 99 a 2019 nós tivemos esse projeto. A 2019. Isso. Hoje a gente tem mais outros projetos. A gente trabalha hoje com mais um projeto que chama Cozinha Solidária, que esse é lá no SESC, que é uma área que era uma parte da nossa fazenda, que a gente chama SESC, é Centro Esportivo e Cultural Sal da Terra. Que é uma semente. Que é uma semente. Na comunidade. Isso. Sua semente fez essa semeadura na comunidade. Isso. Hoje a gente tem lá um projeto social que a gente faz 50 marmitex todo dia, que é distribuído na cidade. No ano passado nós distribuímos mais de 11.500 marmitex. Eu particularmente não conhecia nem esse projeto. Todo dia a Kombi, você vê a Kombi passar na estrada ali, já vem trazer. Antes do 11 e pouquinho ela está passando, vindo para a cidade. Uau! Daí ela distribui, são determinadas casas que a prefeitura indica, outras que a gente tem, né, já tem cadastrado. E por fim sobrou algum marmitex, passa na rodoviária e na praça do mercado e distribui para aquelas pessoas que estão ali paradas. Ali. Tem uma pessoa que está assistindo aqui e acha interessante, quer contribuir com esse projeto. Como que ele faz? Me procura e no Hotel Beira Lago a gente vive de doação. Para você ter uma ideia, hoje o mais caro para a gente nesse projeto é o marmitex, o isopor do marmitex e a carne de vaca. Então o que a gente faz? A gente intercala carne de vaca, carne de porco, frango, né? E tem dia que faz uma feijoada com pele e vai. Então é intercalado para quem então você não dá conta de fazer tudo. Então graças a Deus a gente tem pessoas que contribuem, mas tem hora que dá o aperto, né? Então até uma contribuição da prefeitura também, que ela ajuda um pouco. Mas é muito pouco, perto do volume. Do volume que do que precisa, né? Às vezes. Então, outro projeto que a gente tem lá no SESC é uma escolinha de futebol e 2 vezes por semana a Kombi vem, pega as crianças aqui, a gente dá um lanche, tem um voluntário que dá aula lá à noite, daí dá aula, daí traz de volta para casa deles. Então hoje funciona basicamente esses 2 projetos lá no SESC. Lá no Setor Cristo tem o projeto Alcance, que lá tem zumba, tem bateria, tem balé, tem violão. Esse já é um projeto ligado a Sal da Terra, a Igreja Sal da Terra. A Missão Cristã das Nações, que é a entidade filantrópica. A pessoa jurídica chama Missão Cristã das Nações. Que é uma escola de artes e tudo lá, né? Isso, esse é lá no Setor Cristo. Eu já tive lá com o pastor Sebastião, um excelente trabalho também. Então assim, a gente vê
Eu acho que a resposta da sociedade um pouco é nisso. É naquilo que a gente falou na agricultura, né? Aquela mudinha está doente. Se a gente tratar daquela mudinha, às vezes ali, a gente consegue reverter o prejuízo da safra. Isso. Então, se a gente está tendo alguns problemas na comunidade hoje, é porque às vezes a gente não aflorou, a gente não foi a fundo ver se qual que era a saúde inicial daquela safra, né? E eu acho que essa área cultural, educacional, faz muito, né? Ô Júnior, às vezes as pessoas pensam o seguinte, a gente faz para receber alguma coisa lá na frente. Não, a gente faz porque a gente é, entendeu? A gente faz porque nós somos cristãos e a gente tem essa qualidade de não é sobre receber, sim sobre dar, né? É isso, não é eu vou fazer, porque muita gente fala assim, não, eu vou fazer um Marmitex aqui, vou dar esse Marmitex, porque lá na frente Deus vai me abençoar. Não, porque eu já sou abençoado e eu estou fazendo isso aqui. Isso, entendeu? É pela consciência do que já é. Eu já sou. Então não tem que eu vou ser, não. Deus já me deu uma capacidade. Eu já sou e por isso eu faço, entendeu? Não é porque eu vou fazer para lá na frente receber, né? Que muita gente acha que às vezes você vai fazer para lá na frente você é muito pregado isso às vezes. Você faz hoje que lá na frente você vai ganhar. Não, eu vou fazer lá na frente porque hoje eu já tenho, eu já sou, eu já sei quem eu sou, eu tenho minha formatura, o caráter construído, né? Eu sei a minha consciência. Eu sei quem que é meu pai. Hoje eu sei quem que é meu pai. Eu tenho a revelação do que eu sou, né? Eu já tenho a revelação do que eu sou, então não preciso, sabe? E também, tio, assim, a gente às vezes conversa com algumas pessoas que são ligadas e tem um certo dom para isso do assistencialismo. Porque eu vou falar que assistencialismo, na verdade, acredito que é um dom também, dom de servir, um dom de estar caminhando, porque assim, eu já vi algumas pessoas ligadas ao assistencialismo que eles falam o seguinte, Júnior, nem todos eles merecem ser ajudados. A gente é muito falho em falar merecer também, né? Porque às vezes a gente ganha algo de Deus que a gente também não merece, a graça, né? Você não tem que, eu acho que não cabe a nós pelo julgar. Merecimento, isso, né? Quem que merece, quem não merece. Isso, mas essa parte de assistencialismo, existe muito essa questão que eu quero chegar nesse ponto, que é da dependência do assistencialismo. Tem pessoas que às vezes eles começam a se tornar dependentes, codependentes daquela ação social. Isso. E o assistencialismo, eu acredito que é para ser temporário na vida de alguém. E são ciclos. Assim como a lavoura, a gente tem ciclos na lavoura, o assistencialismo também era para ser um ciclo na vida. A gente vai ajudar uma pessoa que está passando por um momento difícil, às vezes com aquela crítica, mas depois daquele momento dele, nós precisamos ajudar o outro que vai precisar. E ele precisa ser um agente de ajuda para o próximo, porque é só assim que vai aumentar. A gente não vai 100% depender do tio Helder. A gente tem que contribuir com o tio Helder. A gente tem uma experiência muito grande nisso aí, porque quando teve esse processo dessas terceirizadas da Enel que foram embora, teve aquele monte de desemprego, então a gente começou a auxiliar algumas famílias dessas com 5 Marmitex numa casa, 4 na outra, né? Porque não tinha real situação. Não tinha situação, o cara estava desempregado. E assim, quem não conhece, foi uma situação não terceirizada que eles deixaram até de honrar o compromisso passado. 2 meses de serviço. Não honraram o compromisso passado nem futuro. Então a pessoa, exemplo, trabalhou 2 meses e não recebeu esses 2 meses. O cara que veio de fora. Veio para trabalhar e aconteceu essa situação. Conseguiu, ficou sem receber, a empresa foi embora e aconteceu da gente começar a dar Marmitex para essas famílias e o cara chegava e falou assim, arrumei um emprego, dá para outro, entendeu? Então isso é interessante demais. O cara tem a consciência de falar, não, tá bom. Agora, uma coisa que a gente faz muito, eu já fui na rota e eu até convido, assim, quem quiser participar, ir lá com o José de Souza é a pessoa responsável que faz e distribui. Então, carinhosamente, a gente apelidou ele, tem o apelido de Dedé. Eu falo, quem quiser ir lá com o Dedé na Kombi, fazer o trajeto, já fui na rota da distribuição, é muito interessante, porque a maioria é pessoa idosa, velhinho, sabe, nas vilas aqui,
Então você chega lá e as pessoas vão lá e abraçam ele. Na época da Covid, rapaz. O Dedé tinha pego Covid, nós paramos numa casa lá, a senhorinha saiu lá, idosa mesmo. Saiu lá, foi lá e abraçou. Dedé, você sarou, você sarou. Ele tá saindo da Covid. A preocupação da vovó, né? Entendeu? Eles conhecem, sabe? Então, é muito interessante isso aí. E essas pessoas que você está colaborando lá e fornecendo na Marmitex, tem essa consciência que, ó, hoje eu já estou estabilizado. Meu ciclo passa para outro. E agora, e eu quero contribuir também. Isso. Não, nesse momento eu estou dando conta só da minha casa. Isso. Mas vai chegar um tempo que a gente torce para isso, que ele vai poder ser um agente também de contribuição. Não, tem gente que fala assim, tem gente que fala assim, ó, esse mês eu posso dar alguma coisa pro projeto lá? Porque ele foi abençoado. Isso é a diferença da sociedade. Eu acredito que a partir dessas mentalidades que a gente vai sofrer uma mudança cultural na sociedade e a gente vai ter uma transformação de uns servindo aos outros. Isso, o fundamento é esse. Que é o fundamento. Então, assim, eu queria entender um pouquinho se existe essa, então, transformação da pessoa aqui hoje, do assistencialismo, falar, não, existe também aqueles codependentes, né? Tem aqueles que vão ficar o resto da vida ali. Se você for dar a um Marmitex vai dele... ficar o resto da vida recebendo. E como que a gente faz? A gente corta ele do assistencialismo ou ainda... A gente ainda... É complicado, porque você chega, tem muita gente dessas que recebe, que é pessoa usuária de droga, entendeu? Uhum. Então se ela não tiver aquela comida ali, ela vai definhar, vai acabar morrendo, entendeu? Quer ver, não sei qual que é o futuro, provavelmente uma pessoa usuária de droga, o futuro é bem negro. Se afundar na dependência, né? Mas assim, a gente ele não é só dependente no assistencialismo. Isso. Então, esse cara do assistencialismo que é dependente do assistencialismo, eu acho que é ligado a outro tipo de dependência. A gente fica sabendo assim, ó, não dos nossos aí, mas, por exemplo, como eu já tive muito dentro do conselho da prefeitura, conselho da criança e do adolescente, o que acontece muito assim, às vezes a família lá tem um cadastro em determinado setor do governo, o outro municipal, o outro de uma entidade filantrópica aqui, então o cara recebe aqui, recebe aqui, recebe aqui, então é isso que deveria ter, por exemplo, um cadastro único. Um cruzamento de dados. Entendeu? Um cruzamento de dados para falar assim. Ideal fazer, não sei qual a dificuldade ou a facilidade de fazer. Dos órgãos se comunicarem entre si e saber quem que recebe e quem não recebe. Ou às vezes a gente trabalhar com um tempo de assistencialismo também, né? Isso. Exemplo, entender, é muito precoce a gente falar assim, 3 meses é o suficiente. Para alguns é suficiente. Mas para outros... Na hora que você chega lá, você determinar, hoje isso, acabou. Eu acho que não tem jeito, difícil. Porque... aí a gente já ultrapassa a intenção verdadeira de estar servindo, né? Aí é você que já está achando que... Isso, e o tempo de cada um é individual, né? Tem gente que recebia que já faleceu, sabe? E daí você vê senhorzinho fala, cadê o Dedé para lá para distribuir? O fulano faleceu ontem, entendeu? Daí é ruim, entendeu? É triste, não é? Então vamos passar para outro, mas é ruim. Mas a gente sente, né, aquilo também. É o que você estava falando assim, ó. O assistencialismo é dom. Não adianta eu chegar... Por exemplo, cada projeto tem que ter um pai. Não adianta eu querer chegar para você e falar, Júnior, você vai ficar responsável agora e vai entregar Marmitex. Você vai ficar responsável. Se você não tiver esse dom... Se não tiver, não vai para frente. Eu vou matar o projeto. Você vai se esforçar 1 mês, 2, 3, no fim você está esgotado e você está chutando o negócio, entendeu? Uhum. Na Casa Vida Criança, por exemplo, às vezes a gente colocava algum outro casal para tomar conta. Daí você chega lá, nós tivemos uma época, teve 15, 18 meninas, adolescentes dentro de uma casa, cada um vindo de uma família. Daí o que acontece? Você bota um outro casal que não tem o dom, chega lá a hora que essas meninas começam a dar uma revoltada lá, o casal fala, não, mas vamos mandar embora. Quer dizer, a finalidade não é essa. A finalidade é ser assistida, né? Você assistir, você mudar aquela vida. Então você vê assim, as meninas que passaram por lá e que aproveitaram, muitas passaram, a maioria passou, e hoje está na droga, tá aí. Mas as poucas que aproveitaram, você participou da mudança. São agentes de transformação, né? Você transformou uma geração. Você entendeu? Tem filho. Tem filho, mudou, sabe? Acho que isso é a recompensa que não existe preço, né? Você mudar uma geração. Você foi capaz de participar da mudança da geração daquela família. Que hoje podia ser tudo drogado, ou estar morto, ou ser bandido.
E hoje não, tem uma família de sucesso, que trabalha, tem marido, tem filho, tem o seu serviço, entendeu? Eu acho que realmente esse é o grande poder da transformação, que é gratificante, né? Pra gente olhar e pensar. Sem esperar nada em troca. Eu faço, a minha esposa fez, quem trabalhou faz, o Dedé faz, sem esperar nada. E a gente vê muito isso, porque às vezes não existe nenhuma publicidade. É aquilo que eu falei, ó, esse do Marmitex é algo que eu não tinha nem conhecimento. É dentro da cidade e eu não tinha nem conhecimento. Então a gente vê o real motivo das pessoas, que não é aquele que dá a cesta básica, tira foto, aí ele faz uma vez no ano somente. E assim, é muito mais do que isso, né? O senhor está trabalhando constantemente, dia a dia. Esses dias você lembra que fez muito frio. Daí a prefeitura recolheu muita gente de rua, levou lá para o ginásio. Eu vi que abriram lá. Isso, o Setor Cristo fez 28 Marmitex todo dia para aquele pessoal. Por conta deles. O Setor Cristo bancou 28 Marmitex todo dia. Setor Cristo que eu falo, a igreja lá do Setor Cristo. O projeto lá do Setor Cristo. Fazia os Marmitex, pegou as voluntárias na cozinha da igreja. Fazia lá os Marmitex. E a prefeitura, não sei se a prefeitura ou quem passava lá e pegava e levava para eles lá. 28 Marmitex durante todo aquele período de frio. Até que eles dispensaram lá e falaram, agora não precisa fazer mais. Custo zero para a prefeitura. Teve uma contribuição social, a gente somou forças com a prefeitura. Porque também eu acho que é desumano a pessoa querer depender 100% do poder público, né? Não, eu acho assim, ruim é o poder público que acha que essas entidades não devem participar. Se toda entidade puder ajudar, fazer uma fatiinha do social na cidade, diminui muito o serviço para o poder público também, assim, e é uma sociedade mais saudável. Isso, entendeu? A gente todo mundo participa mais, entendeu? E tio, se eu pudesse hoje, se eu pudesse dar um conselho para uma pessoa que às vezes está numa atividade que ele gosta, mas está num momento decisivo da vida dele aqui, que vem acompanhado às vezes de certos prejuízos, certas alegrias, mas que tem no coração, só que ele não tem a coragem de transicionar. O que o senhor falaria para ele, para encorajar ou para ele mudar a forma de pensar? Porque eu acho que tudo que um coração dividido, ele já é infeliz, né? Se a gente quer mudar e tem um medo de mudar, ou eu quero ir e eu não tenho forças para ir, eu já sou infeliz com aquilo. Porque aquilo me tira o sono. Você não tem tranquilidade. Aquela decisão me tira a paz. E eu acho assim, que hoje a gente tem que trabalhar pela paz interior. A gente pode ter todo o conflito na parte externa, que são os problemas diários, os boletos a pagar todos os dias, os compromissos a honrar, só que a paz interior conta muito mais. É difícil, gente, a gente chegar e falar aqui que a pessoa deve fazer. Mas eu acho o seguinte, assim, eu acho que a primeira coisa é tomar uma decisão. Qualquer coisa que você vai fazer, você sempre dá o primeiro passo. E eu com 50 anos, eu vendi a propriedade, e 52, 53 anos, eu vendi a propriedade para mudar de ramo. Então os meus amigos falam, você tá louco, você é doido, né? Você vai vender a propriedade, mudar de ramo numa altura do campeonato dessa aí, entendeu? Mas assim, Deus, eu acho que você tem que pedir para Deus, direção do Senhor, para te orientar, sabe? Como é que fala? Deus vai vir falar no meu ouvido? Não, mas vai orar a respeito, vai conversar com as pessoas, vai pedir conselho, conversa com um, conversa com o outro, que ramo que você vai fazer, eu costumo não falar tomar decisão precipitada. Que o movimento gera movimento, né? Eu acho que Deus trabalha muito no movimento. Enquanto você está aceitando a condição, nada acontece. Não, você vai ficar a partir do momento que você começa a buscar opções, conhecimento, você vai estudar, parece que as coisas vão se encaixando, né? Parece que funciona igual o algoritmo do Instagram. Você fala alguma coisa, já sai a publicidade. Já pega. Então é mais ou menos isso, parece. Eu acho que você tem que dar o primeiro passo, mas para você dar o primeiro passo, eu acho que você tem que ter Porque às vezes tem gente que quer dar o primeiro passo, você falou com o cara hoje e amanhã já vai fazer. Não é assim, entendeu? O cara sai afoito, então ele vai quebrar a cara. Então eu acho que ele tem que conversar muito, analisar mercado, medir as consequências. Medir consequência, ver, eu não sei qual que é às vezes você quer mudar um ramo,
que eu vou ter de condição vamos falar em verba mesmo, em valor, o que eu vou vender isso aqui, mas eu tenho o que para começar isso aqui? Porque às vezes o cara quer vender um negócio aqui, quer começar outro, mas já começa devendo, você entendeu? Eu vou começar isso aqui, mas o dinheiro que dá já começou negativo, já né? começa negativo, num negócio incerto que ele não sabe se vai dar certo. Não é todo negócio que você começa que amanhã está dando lucro, todo negócio tem que ficar conhecido. Eu falo assim, hoje o hotel, graças a Deus, as pessoas falam assim, como é que esse dia eu perguntei para um hóspede lá, como é que o senhor descobriu o hotel? Estava passando, ele está indo para Belém, ele atravessou a cidade e veio aqui embaixo. Eu falei, como é que o senhor descobriu o hotel? Eu coloquei no Google lá e ele me falou, eu entrei e olhei lá as qualidades. As qualidades. Que fala lá, né? As notas. As notas, tudo lá. E eu falei, não, eu vou descer. Então, às vezes, o cara atravessou a cidade e veio no meu hotel aqui, para quem está passando na BR, meu hotel é o último. Entendeu? Certo. O cara está indo para Belém. E aí também vai dar uma importância do negócio também. A gente está em todas as esferas, não só físicas. Tudo. A gente precisa estar no digital também. Tem que estar. A gente tem que se posicionar. Hoje é isso. Então, assim, ele conheceu através de onde? Do digital. Isso. Então, a importância também da gente se adequar às mudanças. Não adianta você querer achar. Tem hotel que você chega lá que o cara tá fazendo o teu check-in num caderno. Entendeu? Eu já peguei isso. Tá apartamental, pega ali a chave aqui. Entendeu? Então, assim, se você não evoluir, você vai ficar para trás, você vai ser engolido. Entendeu? E eu, se bobear, vai chegar uma rede aqui, bota uma rede aí, eu tenho que prezar pelo meu negócio. Você tem que cuidar, fazer sua parte ali. Parte. O sol nasceu para todos. Se chegar uma rede, beleza, mas seu cliente está bem assistido. Tem que ficar bem assistido. O que você fez agora, você tem que se garantir no negócio. Eu tenho que ter a garantia. Às vezes os funcionários falam, nossa, vocês são muito exigentes. Não sou muito exigente. Eu quero aquilo que... Eu prezo pela minha qualidade. Eu prezo pela aquela qualidade, sabe? O negócio tem que ser assim. Não adianta você servir. Vamos supor, você vai lá e faz um prato no restaurante à noite desse jeito, o outro cliente chega e pede um prato seu diferente. O prato tem que ter padrão, tem que ter quantidade certa, você entendeu? Esse aqui foi desse tanto aqui de filé, o outro saiu desse tamanhozinho. Não, tudo é padronizado. O serviço tem que ser padronizado. Que é para quê? Aquele que ficar satisfeito. Eu tenho uma funcionária que ela passa depois que as camareiras saem e passa nos apartamentos tudo para poder liberar. É a fiscal. É a fiscal de tudo. Você acha que precisava disso? Cada camareira, se tivesse consciência, fazia tudo certinho, saía. Não, eu tenho uma funcionária a mais que passa em cada apartamento para olhar se a cortina está arrumadinha, se a cama não está torta, criado torto na parede. Isso tudo para a gente ter o quê? Excelência na entrega. Você tem que isso. O cara entrar no quarto, tem que estar. Eu entro num quarto do hotel, eu fico. Não sei se é porque a gente tem hotel, você fica mais mais crítico, né? Mas eu sou assim, eu viajo e eu fico, converso com a camareira, converso com o gerente do hotel, converso com o recepcionista, eu fico especulando, sabe? O que eu posso agregar no meu hotel que está dentro da minha possibilidade financeira? Você vai no hotel, tem coisa que você não vai dar conta de pôr no teu. Eu vou no outro, eu vejo lá, mas no meu não consegue. Entendeu? Então, o cara tem que sair satisfeito. Se o cara vem esperando que esteja bom, ele tem que achar que saiu que foi excelente para ele. Excelente, a gente além da expectativa, além da expectativa, a gente tem que fazer o a mais. Entregar além do que foi proposto. O cara veio achando que era isso aqui, ele tem que sair achando que foi isso aqui. E a gente vê isso na recorrência, né? Tanto é que a gente vê várias pessoas tendo recorrência no hotel do senhor e no negócio do senhor. E a gente não deixa, o cara começa a reclamar e às vezes chega um cara, meu apartamento, isso aqui eu boto ele lá na Presidencial. Vai tomar um banho de banheiro lá. Às vezes chega um representante de comercial aí que às vezes a empresa dele paga menos. Então ele não tem condição de hospedar. E depende do horário da noite ou da tardezinha. Você já sabe que não vai entrar. Não vai entrar, a chance de chegar gente. Eu falo, rapaz, quanto você paga? Minha empresa paga X. Vai pra dentro, vou te dar. Dá a chave da Presidencial aí. Você vai lá pra Presidencial, você vai tomar um banho de banheiro lá de noite. Quentinho. Vai relaxar. Na hora que você lembrar de Morrinho, você vai lembrar do meu hotel. Sabe? Com certeza. Rapaz, a camareira vai ter que limpar de qualquer jeito, que custo vai ter a mais pra mim, roupa de cama vai ter que lavar, a toalha vai ter que lavar. Essa é a grande diferença, às vezes, de uma rede de hoteleira e um hotel que o próprio dono tá ali do dia a dia e tudo mais. E a gente conversando aqui, eu tive a vontade também de poder oferecer ao senhor. Lá passa diversas pessoas que eu acredito que tem muito a ensinar para qualquer um que for ouvir uma história. Muita gente. Então, assim, eu acredito que o senhor teve esse privilégio de poder
aprender com pessoas que diariamente passam, viajam, já trabalharam em diversos campos. E eu quero oferecer toda a estrutura para o senhor, se o senhor quiser então entrevistar alguém, se o senhor quiser fazer um podcast. Legal. Pode Beira Lago, pode Helder. Então, o que o senhor quiser, a gente está aqui para servir também. A hora que eu descobrir um lá, eu vou te indicar para você. Não, e a gente vai fazer lá. Tá, pode A gente leva a estrutura, eu quero fazer lá dentro do hotel do senhor. Exato. A gente vai fazer lá no restaurante, um ambiente agradável. Então eu quero deixar isso aqui livre. Eu estou pronto para te servir também. Tá, a gente não tem só uma ferramenta para servir um projeto pessoal. Eu quero servir também o senhor. Eu fico feliz, sabe, de ver você fazendo esse tipo de programa. Acho legal, acho bom, acho. Eu acredito que tem muita gente para aprender, né? Muito. E às vezes a Neuza fala, você é conversador demais. Eu gosto de conversar, sabe? Eu gosto de escutar. Não, eu gosto muita experiência que você vê. Eu escuto muitas pessoas, sabe? Cada cliente que vai no hotel é uma história, sabe? Eu lembro de momentos que eu estava no Vende a Terra, não Vende a Terra. E o senhor foi uma das pessoas que eu sempre conversei. E eu lembro que eu sentei ali na varanda, o senhor, ô Júnior, mas você tem que saber o que você vai fazer. Você vai vender e vai fazer o quê? Então esse foi um dos grandes marcos. E eu tenho a gratidão às vezes. Por quê? Porque o senhor me fez pensar num momento de dificuldade. Quando a gente está passando por um momento de escassez ou dificuldade, a tendência dos nossos olhos é olhar para o problema. E você tomar decisão precipitada, às vezes sem saber o que vai fazer. Sempre raciocinar direito, né? E o senhor me fez o quê? Me fez buscar um entendimento, raciocinando, pensando. Cara, então eu vou vender e vou fazer o quê? Vou ficar com o dinheiro na mão, paga as contas, mas e depois? Vai sobrar. Não que eu faço? Não é algo que você vai acabar com tudo. Então você vai sobrar dinheiro. Sobrou dinheiro, o que você vai fazer? Então, uma dessas conversas que a gente teve me ajudou a levar nesse entendimento, me ajudou a pensar, a refletir mais nas coisas. Se eu transicionaria, sairia do agro ou se não sairia do agro. Então sou grato também pela vida do senhor, pelos filhos. Tenho grande amizade, tive a felicidade do Benjamin ser alfabetizado por uma filha do senhor também, a Thaís, que em breve eu quero ela aqui também para falar um pouquinho da educação. O outro filho do senhor também, o Eldinho, cara, sem palavras para falar. Eu falo para ele que às vezes eu até brinco, eu acho que ele não pode nem gostar da brincadeira minha. Eu falo que ele é até meu prefeito, mas ele não quer muito, então... Ele tem muita tarefada. Ele não quer muito, eu acho que é a gente escolher os que vão estar disponíveis nas próximas eleições. Se bem que Morrinhos é bem assistido com a administração. Eu acho que a gente é uma cidade feliz por isso. Uma cidade feliz porque a economia é sólida no que está construindo. A gente é feliz pela administração que vem tendo. Apesar de falhas todos existem, assim como na fazenda minha aqui, se a gente for andar um pouquinho, você já vai achar uma falha. Falar, ô Júnior, se eu tivesse aqui, eu faria de forma diferente. Então isso vai existir em toda administração, toda empresa. Quando você entra, você enxerga diferente daquela pessoa que está na liderança. Se todo mundo gostasse do azul, o que seria do amarelo? O que seria do verde, né? Do verde, então não tem jeito. Então tem divergências de gosto também. E de lideranças. Mas a gente está muito bem assistido. É uma brincadeira que eu sempre faço com o Eldinho, mas pela admiração, pelo carinho da administração dele também, a gente vê que ele tem o tino de administração. Ele administra muito bem os recursos que ele tem em mãos. Então a gente vê quando a pessoa tem a evolução e agrega muito na administração, são pessoas que a gente agrega. Assim como o senhor, a gente vê que a coragem que o senhor teve é de admirar. Não é qualquer um que teria coragem de largar tudo e transicionar 100% no ramo de negócio. Não é fácil não. Então assim, deixar, eu já passei por isso, já passei por essa questão e preciso de coragem. Preciso de coragem para falar assim, ó, vou escrever uma nova história a partir daqui. Júnior, Deus é tão bom que eu vou muito lá no acampamento da igreja, no Sesc, e que é de frente à fazenda. Às vezes eu nem lembro de olhar para o lado da sede da fazenda. Sente nem saudade. Não, mas aí, por exemplo, essa semana eu estava voltando, o Nazir tá com um vizinho lá com milho pendoado. Daí eu senti o cheiro do pendão do milho, eu lembro. Lembrou? Igual tomate, você sente o cheiro do tomate da lavoura, você sente o cheiro do pendão do milho. Me traz saudade, mas não gostaria de voltar, entendeu? Saudade do que já se foi, mas feliz do que tem agora. Estou super feliz, estou satisfeitíssimo, tenho uma vida tranquila, boa.
né? A preocupação é muito menor. Eu falo que hoje eu trabalho mais, mas eu tenho menos preocupação. Mas eu trabalho mais do que na época da fazenda. Da fazenda. Lá na época, trabalhei muito na fazenda, muito. O senhor saiu de um ramo que te prende muito, mas foi para um ramo que prende muito. No começo da fazenda eu trabalhei muito, só que depois você começa mais a delegar as certo. coisas. E hoje não, hoje eu fico muito atento no hotel, parte de compra, pagamento e manutenção, então eu fico o dia inteiro atarefado lá. E foi tão assertiva essa decisão pautada em Deus também, que fez o senhor transicionar, que hoje o senhor tem uma transição de familiar também, né? A gente pode ver que a família do senhor se envolve ali com os negócios. Às vezes com a fazenda o senhor não teria essa transição familiar, que é a dificuldade às vezes de muitos agricultores hoje é isso. A sequência da sequência da atividade. Isso, Porque geralmente os filhos não querem mais, fizeram a faculdade totalmente, a profissão é diferente. Vai para outro ramo, ele prefere arrendar lá e ter uma renda isso, anual. ter o arrendo, mas tocar a atividade, os filhos não vão tocar. E às vezes o senhor é muito feliz agora nessa época, e às vezes o senhor vai ter esse privilégio de uma transição familiar, então, para o seu negócio. Eu espero, né? Não vou estar aqui para ver, mas eu espero. Mas é isso aí. Tá semeado para ser assim. Mas é uma satisfação ter recebido o senhor, viu, tio? Obrigado pelo carinho. Inúmeras vezes, obrigado por ter atendido o convite, viu? Amém. Fico Demorou, satisfeito. Mas sim, né? E a casa está aberta. Eu acredito que é muito assunto para pouco tempo. Então, às vezes a gente faz uma segunda parte, uma terceira parte, uma quarta parte. Vamos fazendo isso aí diariamente. Mas sou grato pela vida do senhor e toda a sua família, viu? Amém. Obrigado, tio. Deus abençoe. Então, satisfação então aqui. Obrigadão.